Entrevista com a professora doutora da Universidade Federal do Maranhão, Conceição Pedroso, a infectologista, que vai nos falar sobre um surto que está tendo em São Luís de esporotricose. É isso, professor, o nome? É isso, esporotricose. Esporotricose. Professora, o que é esporotricose? Ele atinge, né, os animais, gatos e cães, não é isso? Então, Isso. vamos começar pelo básico. O que é e como se manifesta nos animais? Então, a esporotricose é uma doença fúngica causada por fungo chamado Sporotrix. O mais comum deles é o Sporotrix schenck. Mas nós temos uma espécie, né? Aliás, temos várias espécies, mas esses são os mais comuns, a Sporotrix schenck e os Sporotrix brasilienses. Uhum. E o que acontece? No Brasil, nós começamos a ter casos relacionados a tutores principalmente de gatos, porque nos gatos, quando apresentam as lesões, há uma quantidade muito maior de fungo nessas lesões, e por isso eles são mais transmissores. Então, são lesões que aparecem em qualquer parte do corpo, mas habitualmente na face, no focinho, são lesões bem ulceradas, às vezes aparece na patinha, então pode aparecer em qualquer área do corpo. E esse gato transmite quando ele arranha, principalmente quando arranha ou quando morde o tutor. O gato ou o cachorro. Bom, e aí, assim, o tutor tem que estar vigilante, né? Tem que prestar então, atenção. assim, na hora o que se orienta é que quando o animal tiver com algum machucado desse, porque esse machucado dói, é uma lesão que é dolorida. Então, normalmente, o tutor vai tentar ajudar esse animal e na hora que ele toca para fazer a limpeza ou para fazer o curativo, o animal reage porque a lesão é muito dolorosa e aí acaba arranhando ou mordendo o tutor. Então, que se tiver essas lesões, esse tutor leve logo ao veterinário para primeiro esclarecer o diagnóstico, para iniciar o tratamento mais precocemente, porque tem tratamento, e não deixar o animal evoluir com uma quantidade muito grande de lesões, com destruição de tecido, de pele. Em sofrimento, né? Isso, porque além de ser muito dolorosa, isso vai levar à morte desse animal. A segunda coisa importante é um animal desse, doente com esporotricose, ele pode transmitir para outros gatos. Então, quando ele sai à noite para socializar e tudo mais, ele acaba entrando em conflito com outros gatos e nesse conflito que ele arranha ou morde, ou que ele é arranhado ou mordido, ele acaba contraindo a doença. Então, entre os gatos, é dessa maneira que ela se distribui, que ela se espalha, vamos dizer assim. E do animal para o tutor, a gente já sabe que precisa de porta de entrada, né, na pele, para que esse fungo penetre. No cachorro é a mesma, nos cães é a mesma. No cão é a mesma coisa, só que o cão, ele não é um transmissor tão potente quanto o gato, porque a quantidade de fungos na lesão do cão é menor do que no gato. Esse fungo, ele tem uma predileção, né, realmente pelo felino. E para o tutor, ou para qualquer pessoa, porque temos muitos gatos na rua, que for arranhado, mordido por um animal contaminado, para o humano, qual o perigo que representa? Pode levar à morte? Então, o que o tutor tem que fazer é assim, foi arranhada, apresentou lesão, não tentar tratar aquilo sozinho, porque pode ser realmente entrada de esporotricose. Não, tem tratamento, o tratamento é, em geral, bem tranquilo. Alguns pacientes com a alteração de imunidade podem ter casos mais graves, então, tem imunossupressão, porque tem neoplasia maligna, câncer, e aí está tratando com quimioterapia, está usando corticosteróides, pacientes com HIV graves, que está com CD4 muito baixo, que não está fazendo o tratamento de que não está, exatamente, que não estão em tratamento, ou que abandonaram o tratamento. Então, pacientes imunossuprimidos que entrem em contato podem apresentar uma manifestação mais grave. Então, a gente tem relatos de casos de pessoas imunossuprimidas que apresentaram lesão pulmonar, mas isso não é o habitual. O habitual é lesão na pele, em geral localizada, ou com comprometimento linfático. Então, a gente vê aquele monte de nódulo formando realmente um cordão em direção ao tronco.
E isso é porque ele fica procurando o trajeto linfático. Então, a gente vê a lesão inicial, alguma outra lesão e vários nódulos subcutâneos, isso nos pacientes com a manifestação, né, linfática. Então, o tratamento é eficaz, mas a gente, antes de iniciar o tratamento, tem que fazer o diagnóstico, tem que fazer biópsia, tem que mandar para o laboratório e iniciar o tratamento com a dose adequada. O que eu tenho visto, Vânia? Alguns pacientes, alguns tutores descobrem que o gato tem esporotricose. Alguns até vão no veterinário. O veterinário, então, passa a medicação para o gato, que é um antifúngico, numa dose habitualmente menor, porque o gato, além de pequenininho, realmente a dose é menor. E aí o tutor com aquela lesão começa achando que ele pode ser tratado com aquela dose que o gato está sendo tratado. Então, eu tenho pacientes que chegaram para mim que estavam tomando o remédio um quarto da dose que seria a dose ideal para ele, porque o gato já estava em tratamento. Então, isso é uma coisa ruim, porque pode, sabe-se lá, manifestar mais tarde resistência desse fungo a doses baixas do antifúngico. Não é por aí, não. Agora, professora, isso é uma doença que é séria, né? É grave, né? Porque pode disseminar, pode contaminar todo mundo, inclusive os tutores. Estou errada? É esse o raciocínio? É isso o raciocínio. Isso também não vai, porque já tem uns translocados aí que danam a matar animal, principalmente os gatos, a torta e direito, não é por aí. Tem tratamento, tem um castramóvel da UEMA. Isso. E o castramóvel da UEMA foi uma que estava funcionando e funcionando bem. Foi uma emenda do então deputado Vitor Mendes. E esse castramóveis poderia ser usado para controlar a população, principalmente de rua, né? Principalmente de rua. Porque... Então, eu acho que isso vai ser necessário, vai ter que ser uma medida realmente adotada pela vigilância, né? E um censo. Isso. Então, uma das ideias, eu tive numa reunião com a vigilância, tá com mais ou menos um mês, eu acho. E uma das diretrizes que saiu dessa reunião é exatamente isso, que se faça o censo, então eles já iam iniciar, fazer o censo de animais de ruas e até mesmo de domésticos, via clínicas veterinárias, dessa maneira, e fazer as orientações adequadas para a população, porque quando eu tenho um gato doente, que ele está muito doente, que ele vai morrer ou que ele morre, ele também não pode ser enterrado. Uhum. Porque esse fungo é um fungo de solo, é um fungo de casca de árvore, é um fungo que está na natureza. Então, se eu coloco um gato nesse terreno, com esse mundo de fungo que está na pele dele, ele vai contaminar aquela área e esses fungos vão sair, vão ficar ali contaminando. Outros gatos vão se contaminar, porque eles, né, têm o hábito de cavar a terra para esconder os dejetos, eles arranham a casca da árvore para poder afiar as garras, e são maneiras que esse gato acaba se contaminando. Então, e aí vira o ciclo, né? Isso, então a gente tem que pensar que o gato, exato, a gente tem que pensar que o gato, ele é uma vítima, porque esse fungo não é dele, esse fungo está lá no solo, está lá na casca da árvore. E se o humano pega um gato doente e enterra, aquela área onde ele enterrou também vai ficar contaminada e outros animais, ou até mesmo outros humanos podem se contaminar ali, criança brincando na terra. Sim. Alguém, né, fazendo jardinagem com terra que utiliza para poder fazer adubo. Então, o próprio insano que matou o animal. Isso, então pode se contaminar. Então, esses cuidados têm que ser tomados para que a gente faça a coisa de maneira correta. Olha, a gente teve o surto no Rio de Janeiro, o surto ficou incontrolável, porque as medidas não foram adotadas, e hoje é endêmico no Rio de Janeiro. Então, a gente já tem essa doença em Recife. Eu estava achando que estava até demorando chegar no Maranhão, mas o que a gente está vendo é que quando essa doença chega no estado, ela não sai mais. Ela passa de surto epidêmico para uma endemia. E aí a gente vai tendo uma quantidade muito grande, porque a gente não está cuidando dos nossos animais de maneira adequada, nem do meio ambiente de maneira adequada.
Professor, então, é o tipo da coisa que estão custando, estão demorando, que esse censo, por exemplo, esse censo de gatos já deveria ter sido feito há muito tempo. O Castramóveis da UEMA está em ação, está em atividade, não está? Quer dizer, se tivesse tudo isso, porque a partir, veja bem, pelo censo que faria dos gatos, são determinadas as diretrizes, as políticas, as normas aonde as ações, o que teria para fazer, por exemplo, uma área onde tivesse maior população de gato, como ali na UEMA, que ainda tem muito matagal, muito tudo. É isso, a importância desse censo, a quantidade, esse censo ele vem com um pouco de atraso, né? Porque a partir do censo é que se saberia que providências a gente vinha tomando, poderia tomar. Isso, eu não sei se eles já começaram o censo, mas eu sei que a UEMA tem uma professora lá chamada Ana Lúcia, que ela está fazendo um trabalho bem interessante na busca de animais doentes e para tratamento. Então, ela está fazendo busca na Coab, está fazendo buscas em algumas áreas onde ela ouviu falar que está tendo, que encontrar o gato, ela faz busca de animal de rua e nas casas dos tutores, procurando esses gatos com doença para fazer esse tipo de censo de animais doentes. Então, ela está fazendo um trabalho muito interessante, que até é um trabalho agora de pesquisa, e inclui também diagnóstico, inclusive diagnóstico com sequenciamento genético, para saber realmente qual é a espécie que está causando a doença nos animais. Uhum. E do tratamento. Então, esse trabalho está acontecendo pela UEMA com a professora Ana. E é o Sporotrix brasiliense. Mas dos pacientes que eu fiz de biópsia que mandei para a cultura, eles diagnosticaram como Sporotrix Schenck, mas para ter certeza se é o Schenck, eu tenho que mandar para o sequenciamento genético. Então, eu estou fazendo de todos os pacientes, a gente está isolando, está guardando essas cepas, para que a gente mande para o sequenciamento genético e a gente tenha certeza se trata de Schenck ou se, na verdade, é brasiliense. Eita, professor, o problema é que enquanto isso não sai, tem que esperar o tempo, né, da cultura e de tudo, os casos estão aumentando. Não. Independente disso, a gente faz o diagnóstico clínico e epidemiológico. A gente faz a biópsia, encaminha, mas o diagnóstico é clínico. O paciente ele é um tutor, eu tenho um gato doente, ele foi arranhado, está com lesões, e as lesões são características, a gente já inicia o tratamento imediatamente. Professora, o que a senhora diria nessa sequência? Quer dizer, a gente está vivendo um surto, né? Ainda não é epidêmico, ainda não veio para ficar, né? Então... mas a gente sabe que quando ele vem é para ficar. Não. Professora, por que vocês infectologistas só gostam de coisa complicada e coisa microscópica, hein? As coisas complicadas é que nos procuram. Não é fungo, é vírus, a gente, olha que eu vou lhe contar. Sim, então, qual a orientação que a senhora dá? A gente vive um surto de esporotricose. A primeira coisa é, você é tutor? Então, assim, eu sou tutor, agora eu tô com medo da doença, eu vou jogar meu gato na rua. Não, errado. Você é tutor? Veja se seu animal tem alguma lesão, alguma ferida. Tem? Não mexa nela, vá com esse animal para o veterinário, porque tem tratamento se for esporotricose ou pode ser outra coisa, tem tratamento. Segundo, o seu animal já está muito grave, já tem muitas lesões, não jogue seu animal na rua. Seu animal agora precisa de muito mais assistência. Eu não tenho condição de assistência, então procure o EMA para poder eles saber o que fazer. Então, isso tudo é necessário para que a gente tenha a mente aberta de que o animal precisa de ajuda, ele é vítima, tanto quanto o ser humano, e agora eu não posso... Toda vez que eu faço que eu tomo uma medida dessa, sem pensar, eu tenho que lembrar que eu vou estar prejudicando a comunidade inteira. Então, se eu pego um animal desse doente e jogo fora, eu vou jogar esse animal na rua porque eu não quero correr risco, o seu risco aumenta, porque a comunidade vai ser contaminada, outros gatos serão contaminados e a comunidade estará em maior risco ainda. Então, a gente tem que ter realmente muito bom senso. E se as autoridades
competentes já estão sabendo, já estão começando a trabalhar nisso, então procurar assistência, né, dos órgãos lá no pessoal da veterinária para poder ajudar. A senhora, pelo que a senhora já tem estudado, pelo que a senhora tem visto, tem recebido, a senhora realmente não acredita que seja só um surto, vá-se embora, que a senhora acha que ele veio para ficar? Por que que eu estou achando que é difícil uma doença dessa vir e ela simplesmente desaparecer? Primeiro, porque eu preciso ter um controle muito grande sobre todos os animais. E nós temos muitos animais de rua. Não tem nenhuma estimativa de quanto tem, a professora? Ainda não tem, ainda não tem. Então, estão tentando fazer esse levantamento, mas ainda a gente ainda não tem. Nós temos uma quantidade grande de gatos que faleceram, que morreram, e que o tutor enterrou. Enterrou perto de uma árvore, enterrou perto não sei de onde. Teve um que dizia assim, não, mas eu coloquei ele bem longe da minha casa. Quer dizer, colocou bem longe da casa dele, mas colocou perto da casa de alguém. Sim. E a gente sabe que enterrar o animal doente, a gente está realmente disseminando esse fungo pelo solo e por outros vegetais. E isso é um risco grande de manutenção desse fungo, contaminando outros animais e contaminando outros humanos. Ou seja, a mão do homem agindo erradamente. Senão, o animal tem que, quando está doente, é que precisa do carinho, do tutor. Do tutor, exatamente. Então, levar no veterinário, morreu, entrega em algum lugar onde vai ser incinerado, tá bom? Então, tá bom, professora. Então, é seguir seus conselhos e qualquer coisa, correr para o hospital do EMA. O tutor que tiver qualquer lesão que seja sugestiva, procurar logo o atendimento. Nós atendemos lá no Hospital Presidente Vargas, né, pela rede SUS, pela rede SUS, a gente faz o diagnóstico lá, faz biópsia, entrega medicamento, e também a gente atende particular, atende alguns pacientes que procuraram no Hospital do Servidor, que eu faço um ambulatório lá, também algumas pessoas foram diagnosticadas lá no Hospital do Servidor que me procuraram por lá. Que dia a senhora trabalha no Getúlio Vargas? No Presidente Vargas é quinta e sexta-feira, que eu faço ambulatório, e aí é só chegar lá e avisar que aí tem a marcação direitinho. No consultório tem segunda e quinta-feira que eu atendo lá, e no Hospital do Servidor eu atendo na terça-feira. Tá certo. Então, gente, não é por falta de profissional qualificado, especialista, é a professora doutora e professora Conceição milita há muito tempo, infectologista ama além de tudo o que faz. Professora, muito obrigada. Enfim, obrigada também, Vânia. É sempre bom esclarecer, né, essas coisas principalmente as coisas mais novas, né, para as pessoas não ficarem tão assustadas. Para não ficarem tão assustadas, mas também não deixarem não relaxarem. Não relaxarem. É sério, é um surto e a doença é séria.